Boa tarde, o Senado agora está no ar. Mais um passo na reforma do ICMS. Foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira a medida provisória que cria o Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura e o de auxílio à convergência das alíquotas, também conhecido como Fundo de Compensação. A reforma do ICMS consiste na unificação da alíquota do imposto em 4%. Como alguns estados terão perdas, os governadores exigem a criação dos fundos de compensação e de infraestrutura. Os fundos serão formados com recursos não declarados de brasileiros no exterior. Para garantir a repatriação dos recursos, o governo vai trabalhar pela aprovação do projeto do senador Randolfo Rodrigues, que estabelece uma taxação de 35% sobre os valores que vierem a ser trazidos de volta para o país. Dinheiro proveniente de atividades criminosas não poderá ser beneficiado com a medida. Uma proposta de emenda à Constituição vai evitar que o Poder Executivo congele os recursos do fundo. Até para dar confiança para essa reforma tributária, que para mim é a medida econômica mais importante desse governo, nós temos que botar numa proposta de emenda constitucional, porque aí não dá jeito de você deixar de repassar esses recursos que vão ser acordados com os governadores. Está combinado que o PMDB vai apresentar, através do senador Eunício Oliveira, uma emenda constitucional que vai vincular as multas dessa internalização de recursos ao fundo para fazer as compensações. Portanto, tudo está caminhando no sentido de se construir um modelo que terá recursos, que terá mecanismo de equalização, mecanismo de investimento e, portanto, será positivo para o país. Alguns senadores criticaram a medida provisória. Imaginar que nós vamos aprovar uma resolução alterando as alíquotas do ICMS na origem do destino por conta desta proposta de repatriação de recursos é uma coisa absolutamente abstrata, que não há concretude. Em reunião realizada nesta terça pela manhã, os líderes da Câmara e do Senado não chegaram a um consenso sobre a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Eles voltam a se reunir à tarde para tentar um novo acordo. É a LDO que orienta a elaboração do orçamento da União com as prioridades do governo federal para o próximo ano. Não deu consenso nessa reunião, porque muitos querem votar, como eu tenho a posição de votar. O relatório termina hoje, o relator esteve doente, hospitalizado, ele está fazendo tudo para terminar a LDO. E nós vamos, logo que terminar, distribuir e convocamos outra reunião de líder para ver se há um consenso a respeito da votação da LDO. Acho um absurdo não votá-la. De acordo com a Constituição, o recesso do Legislativo, que vai de 18 a 31 deste mês, só pode começar após a aprovação da LDO. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, e o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, foram ouvidos em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Em pauta, as chamadas pedaladas fiscais do governo. Adams e Barbosa rebateram as 13 irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União nas contas do governo referentes a 2014. Disseram que as operações estão previstas em contrato e em normas legais e que vêm sendo adotadas desde 2001, quando entrou em vigor a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que teria ocorrido é uma mudança de entendimento do TCU. Um dos pontos mais polêmicos é o atraso nos repasses à Caixa, responsável pelo pagamento de benefícios como Bolsa Família, Seguro-Desemprego e abono salarial. Para o TCU, isso representaria um financiamento do banco ao governo, que configura crime de responsabilidade. O próprio contrato de serviço que a Caixa presta com a União admite que a Caixa possa tomar a decisão de, nas eventuais situações de falta de recurso por conta do fluxo orçamentário previsto, ela possa fazer o pagamento recebendo uma compensação subsequente. Houve, sim, uma mudança rápida no cenário macroeconômico no final de 2014 e início de 2015. O país foi sendo enganado durante o ano inteiro de que havia superávit fiscal, de que não havia problema inflacionário. Toda essa preparação, inclusive esses empréstimos por 8 meses, que eu chamo de empréstimos, esses saldos negativos por tanto tempo que se repetiam, todos esses faziam parte de uma camuflagem que foi feita para que o Brasil não percebesse o que estava acontecendo. Faltou zelo
na gestão das contas públicas no Brasil. E se isso não tivesse acontecido, não precisávamos de ajuste. Alguém pode até dizer, então o ajuste seria antes, mas seria menos dramático. A Comissão de Meio Ambiente aprovou nesta terça-feira um projeto que amplia mecanismos de controle de recursos federais repassados a estados e municípios. É o projeto de lei do Senado 226 de 2013. O texto prevê que a Câmara Legislativa do Distrito Federal, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais sejam notificadas quando houver liberação de verbas federais para facilitar a fiscalização do uso do dinheiro. Além disso, os recursos repassados só poderão ser movimentados por meio de contas bancárias específicas e individuais. Com a participação do Poder Legislativo, a fiscalização será muito maior. Nós sabemos disso, eu já fui prefeito e fui governador. Todo recurso de convênios federais ou estaduais que eu fiz na época quando fui prefeito, ele tinha uma conta única e objeto para ser executado. Mas, infelizmente, em muitas administrações municipais isso não acontece. O projeto que institui a Política de Desenvolvimento Sustentável do Cerrado, relatado pela senadora Lídice da Mata, foi retirado de pauta após um pedido de vista coletiva. A relatora rejeitou todas as emendas apresentadas na Comissão de Agricultura. Importa reconhecer que a maioria das emendas aprovadas na CRA modificam o espírito da proposição para atenuar seu alcance e reduzir seus efeitos. As alterações pretendidas imprimem à proposição uma feição desenvolvimentista incoerente com seu intento original. Eu pergunto, qual é o pequeno e médio agricultor que dará conta de cumprir, a partir de agora, o Código Florestal Brasileiro? Mais ainda uma invenção do Senado Federal de um novo Código do Cerrado. Aí realmente é algo inimaginável. Eu acho, inclusive, que o Senado deve se preocupar em aprovar projetos que possam estabelecer isenção de imposto para aqueles que produzem no campo, com a condição desses produtores começarem a ter a consciência da preservação ambiental. Ou seja, uma isenção para o replantio das matas ciliares, dos rios, a recomposição da caatinga para impedir a desertificação do próprio cerrado brasileiro, a todas as condições dessa convivência da produção com a preservação ambiental, o que eu acho uma segurança para as futuras gerações. A CPI do CARF aprovou na reunião desta terça-feira requerimentos convocando representantes de empresas e de escritórios de advocacia e de contabilidade para depor. Também vão falar a comissão de inquérito servidores investigados pelo suposto envolvimento no esquema que desviou cerca de 6 bilhões de reais por meio da manipulação de processos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão auxiliar do Ministério da Fazenda. Os senadores também solicitaram à 10ª Vara Federal do Distrito Federal o compartilhamento com urgência de todos os documentos em posse da Polícia Federal relacionados à Operação Zelotes. Os principais obstáculos ao desenvolvimento de tecnologias de informação no Brasil foram tema de audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia nesta terça-feira. Segundo dados apresentados na audiência, o setor de tecnologia da informação e comunicação movimenta 489 bilhões de reais no país, paga salários maiores do que a média da economia brasileira e cresce 7% ao ano. Eu costumo dizer que o setor de TIC é a China dentro do Brasil, em termos de setor de produção que envolve várias atividades econômicas. Houve consenso entre os participantes da audiência pública. Para garantir o crescimento e fortalecimento da tecnologia da informação no país, é necessário investir na capacitação de recursos humanos e em infraestrutura, especialmente banda larga. O setor precisa de segurança jurídica e de integração entre academia, empresas e governo. O estímulo às startups, pequenas empresas inovadoras, é considerado fundamental. Isso é um grande tabu aqui no Brasil. Você ter investimentos de capital de risco, e acho que o nosso desafio é trazer e importar a cultura de mercados como o americano e o europeu, onde é aceitável para cada 10 investimentos que você faz, 9 não vão dar certo, 1 vai dar certo, porque você sabe que aquele vai compensar todos os outros. Nós temos que ter a criação de muitas empresas, nós temos que ampliar a escala e condições de apoio às startups. Nós temos que valorizar o empreendimento de base tecnológica, o risco, o investimento
investimento e a cultura do risco. O Vale do Silício funciona muito bem, porque aquele empresário que falha, na verdade, ele é até mais valorizado, porque ele aprendeu com aquilo, porque na próxima ele pode sair bem-sucedido. Um dos temas na pauta do Senado que afeta o setor é o projeto de lei que aumenta impostos sobre a folha de pagamento de 56 setores produtivos que recebiam benefícios fiscais. A iniciativa faz parte do plano de ajuste fiscal do governo e tramita em regime de urgência no Senado. A sistemática da desoneração da folha ela foi introduzida em 2011 e o setor de tecnologia da informação e comunicação foi o primeiro setor que foi utilizado como setor piloto para essa política. Com o aumento da alíquota para 4,5%, o que a gente está vendo é que os 88 mil postos de trabalho que o setor demorou 4 anos para construir podem ser erodidos em 81 mil. Perderíamos 81 mil postos de trabalho em menos de 2 anos e meio, se a alíquota aumentar. O Senado agora fica por aqui, voltamos a qualquer momento com outras notícias. Boa tarde.